Olá, bem-vindas a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num livro bíblico que é fascinante, mas às vezes, assim, meio complexo, né? Zacarias. Verdade. Um dos chamados profetas menores, mas só no tamanho do livro, porque a mensagem é gigantesca. Exato. Escrito ali por volta de 520, 518 a.C. O contexto é super importante, né? O pessoal tinha acabado de voltar do exílio na Babilônia. Imagina a cena. Jerusalém destruída, o templo em ruínas, a moral lá embaixo. Pois é. E a primeira missão de Zacarias era essa: dar um gás no povo para reconstruir o templo. Botar a mão na massa mesmo. Só que o livro, nossa, vai muito além disso, né? A gente encontra umas visões noturnas bem doidas, cheias de símbolos. Uhum. E profecias que, bom, se tornaram cruciais, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, sobre o Messias, sobre o fim dos tempos. É isso. Então, nossa ideia aqui é tentar desemaranhar um pouco essas camadas, sabe? Entender o que essas visões e profecias significavam para eles naquela época e por que elas ainda, falam com a gente hoje. É um desafio bom. Zacarias faz uma coisa incrível, que é conectar a situação ali do dia a dia deles, a necessidade de reconstruir, com um plano divino muito maior, sabe? Que fala de redenção, do futuro, do fim de tudo. Exato, é uma mistura, né, de coisa prática, vamos construir, com revelação quase. Totalmente. É essa combinação que torna o livro tão rico. Então vamos lá, vamos começar a puxar esse fio. A primeira parte, capítulos 1 a 6, o cenário é esse que a gente falou, desânimo total. Precisavam de um empurrão, de esperança. E aí, logo no capítulo 1, depois de uma chamada forte ao arrependimento, olha, não façam como seus pais fizeram. Um lembrete necessário, né? A desobediência trouxe consequências. Sim. Aí vem a primeira visão. Uns cavaleiros andando pela terra e dizendo: olha, tá tudo tranquilo por aí. O que é curioso, né? O mundo em paz, mas o povo de Deus ali sofrendo. Exatamente. É um contraste forte. Mostra que, Deus está no controle de tudo, das nações, mas tem um olhar especial para Jerusalém, para o seu povo. E a visão seguinte, no capítulo 2, é a do homem com o cordel de medir. Ah, essa é interessante. Medindo Jerusalém. Para reconstruir os muros, imagino. Pois é, mas aí vem a surpresa. A profecia diz que Jerusalém ia ser tão cheia de gente, de vida, que nem ia precisar de muro físico. Seria uma cidade sem muros. Ué? Mas sem muros, isso não é perigoso? Como assim? Esperança. Aí que tá o pulo do gato teológico. A proteção não seria pedra sobre pedra. Seria o próprio Deus. Ele diz: eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Nossa, que imagem forte. Um muro de fogo. É uma promessa de presença e proteção divina que, vamos combinar, é bem mais segura que qualquer muralha, né? Sugere uma coisa que vai além do físico. Entendi. A segurança em Deus, não nos muros. Faz sentido. E falando em presença divina, pecado, a visão do capítulo 3 é uma das que mais me marca. O sumo sacerdote Josué. Sim, ele ali representando o povo todo diante do anjo do Senhor. Mas com roupa suja, né? Imunda. E o Satanás ali do lado, pronto para acusar. A tensão é quase palpável lendo aquilo. Totalmente. A roupa suja é o pecado, a culpa da nação, né? E Satanás está ali para formalizar a acusação. Mas a resposta de Deus é: pá, direta. Ele repreende Satanás. Isso. E manda trocar a roupa de Josué, tira a suja, põe uma limpa, festiva. É uma pintura viva do perdão, da justificação pela graça. É Deus dizendo: eu limpo, eu restauro. E aí que aparece pela primeira vez aquela palavra, né? O renovo. Exatamente. Nesse clima de purificação surge o renovo. Semar, em hebraico. Um termo cheio de esperança messiânica, sabe? Apontando para um líder justo que viria da linhagem de Davi. Temos que ficar de olho nesse renovo. E logo depois, capítulo 4, outra imagem famosa. O candelabro de ouro, a menorá. Sim, com as 7 lâmpadas e o detalhe, sendo alimentado direto por 2 oliveiras, uma de cada lado. Uma imagem bem complexa. O que ela quer dizer, afinal?
É a visão que traz aquela frase célebre: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O candelabro é a presença de Deus, talvez o povo como luz, mas o foco é: de onde vem o azeite? Das oliveiras. Isso. E o texto liga as oliveiras aos líderes da época: Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote. Eles são os ungidos. A mensagem é clara: a reconstrução, a restauração, não vai ser na força bruta, no poder humano. Ah, Vai ser pela capacitação do Espírito Santo, direto da fonte. É uma lição de depender totalmente de Deus. nossa, isso devia ser forte para eles. Com um trabalhão físico pela frente, ouvi que não era pela força deles. Desafiador e libertador ao mesmo tempo, imagino. E depois dessas visões de ânimo, vem as de julgamento no capítulo 5. Primeiro, um rolo voador gigante. Um rolo, voando. Sim, com maldições escritas contra roubo, juramento falso, e esse rolo entra na casa de quem tá errando. É a palavra de Deus agindo, sabe? Buscando e julgando o pecado no meio deles. Intenso. E depois tem a visão mais estranha, talvez. Uma mulher dentro de um cesto, um efa. E ela é chamada de iniquidade. Uma mulher no cesto, o que é isso? É bizarro, né? Ela é fechada ali e levada por outras mulheres com asas para Babilônia. Parece que simboliza o pecado organizado, a maldade mesmo, sendo tirada do meio do povo, levada para longe, para o lugar do exílio. Uma purificação radical. Entendi. Tipo, mandar o mal embora de vez. E essa primeira parte fecha com o capítulo 6, as 4 carruagens. Isso, saindo de montanhas de bronze, cavalos de cores diferentes. Mais uma imagem forte. O que representam essas carruagens? São interpretadas como os 4 espíritos ou ventos do céu, agindo sob as ordens de Deus, patrulhando a terra. As cores podem ter a ver com juízo, missões diferentes. O ponto central é, de novo, Deus no comando de tudo. Soberania divina. Exato. E aí vem um ato simbólico final nessa sessão. Coroam Josué o sacerdote com coroas de ouro e prata. Peraí, coroar o sacerdote? Mas isso não era função do rei? Aí que tá. É um ato profético. A profecia que vem junto fala que o renovo é quem vai construir o templo de verdade, vai ter a glória, vai reinar e vai ser sacerdote no trono. Ah, então Josué coroado aponta para esse renovo. Isso mesmo. Aponta para a união futura das funções de rei e sacerdote no Messias, o renovo. Algo inédito em Israel. Essa primeira parte, então, deixa a base pronta. Deus está no controle, Ele purifica, capacita pelo Espírito e promete esse líder futuro, o renovo. Uma base bem sólida mesmo. Aí, depois dessas visões todas, nos capítulos 7 a 11, o tom parece mudar um pouco, né? Vai para questões mais do dia a dia. É verdade. Começa com uma pergunta bem prática lá de Betel, no capítulo 7. O pessoal queria saber se deviam continuar com os jejuns anuais, aqueles em memória da destruição do templo de Jerusalém. Faz sentido a dúvida. Ficaram décadas jejuando no exílio. Agora, de volta, reconstruindo, ainda precisava. Compreensível, mas a resposta de Deus por Zacarias é um puxão de orelha. Ele pergunta: quando vocês jejuaram, foi para mim mesmo? A crítica é que o ritual virou só ritual. Talvez autopiedade, talvez só para mostrar, sabe, sem conexão real com Deus ou com o próximo. E qual era a alternativa, então? O que Deus queria de verdade? O de sempre, né? Como outros profetas já tinham dito, julguem com justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns com os outros. Não explorem a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Não fiquem planejando o mal uns contra os outros no coração. Ah, a prática da justiça e da misericórdia. Isso vale mais que o ritual vazio. Exatamente. A verdadeira adoração se mostra na vida, no trato com as pessoas. E para contrastar com esse foco no passado, no luto, o capítulo 8 simplesmente explode em promessas. Promessas de um futuro brilhante para Jerusalém. Como assim? Deus fala do seu amor ardente pela cidade, que vai voltar a morar lá.
pinta um quadro lindo, sabe? Ruas cheias de velhinhos, crianças brincando, seguro, uma restauração total que atraía até gente de fora para buscar a Deus ali. Que virada! Do jejum questionado para essa visão de vida pulsando. E é daqui então, capítulos 9 a 11, que as profecias sobre o Messias ficam mais diretas. Sim, entramos numa parte com oráculos que olham bem para frente, muitas vezes de forma surpreendente. O capítulo 9 tem aquela profecia super famosa: Qual delas? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento. Ah, sim. O rei humilde no jumentinho. Que é ligado direto à entrada de Jesus em Jerusalém, né? Exatamente. É uma imagem que quebra totalmente a expectativa de um rei guerreiro, conquistador. Ele vem num jumento, símbolo de paz. É radical. Desafia a ideia de poder, né? E depois dessa promessa do rei pacífico, o que vem... O capítulo 10 continua com promessas de Deus libertando e fortalecendo o povo, trazendo de volta quem estava espalhado. Mas aí o capítulo 11, nossa, dá uma virada sombria. O que acontece? Zacarias faz uma encenação. Ele vira um pastor contratado para cuidar de ovelhas destinadas à matança, tipo o povo de Israel, explorado por líderes ruins. Só que ele é rejeitado pelas próprias ovelhas. Rejeitado. Sim. E aí ele quebra os cajados que tinha, chamados graça e união, simbolizando o fim da aliança de Deus com eles e a divisão interna que viria. É pesado? Nossa, essa alegoria do pastor rejeitado. E tem aquele detalhe do pagamento, né? Que é impressionante. Esse é um dos pontos mais chocantes, eu diria. Quando ele pede o salário, dão para ele 30 moedas de prata. Uma mixaria. O preço de um escravo na lei de Moisés. 30 moedas. E Deus manda ele jogar esse preço magnífico, com ironia, né? No templo, pro oleiro, séculos depois. Judas. As 30 moedas pela traição de Jesus e o dinheiro usado para comprar o campo do oleiro. Exato. A precisão dessa profecia é de arrepiar. Aponta para essa tragédia da rejeição do Messias pelo seu próprio povo. Arrepia mesmo. E essa rejeição leva a gente para a última parte do livro, né? Capítulos 12 a 14. O foco total no futuro, no fim dos tempos, no tal Dia do Senhor. Isso. Esses capítulos finais pintam um cenário bem dramático dos últimos eventos, com Jerusalém no centro de tudo. No 12, Jerusalém vira um cálice de tontear para as nações, todo mundo contra ela. Um conflito mundial. Mas Deus entra na briga para defender a cidade. E aí acontece algo incrível. O povo de Jerusalém olhará para mim, a quem traspassaram, e chorarão por ele como se chora por um filho único. Olharão para quem traspassaram. Isso é muito direto pensando na crucificação. Extremamente. Conecta sofrimento, a morte de alguém divino, com o arrependimento do povo. E o capítulo 13 continua nesse tema da purificação final. Como assim? Fala de uma fonte que será aberta para purificar do pecado e da impureza. Uma limpeza profunda, definitiva, que vem daquele que foi traspassado. Fala também de acabar com a idolatria, com os falsos profetas. Limpar a terra mesmo. E tem mais profecia aí, né? Tem. Aquela, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, que o próprio Jesus cita quando é preso e os discípulos fogem. Mostra que o caminho para a glória final passa pelo sofrimento desse Messias pastor. Impressionante. E aí chegamos ao clímax total no capítulo 14, o Dia do Senhor. Como é esse dia? Meio. O Monte das Oliveiras se parte. É o que diz a visão. Cria um vale enorme, tem fenômenos naturais, tipo águas vivas saindo de Jerusalém para o leste e para o oeste. E o resultado final é claro. Deus estabelece seu reino de forma definitiva. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Um reinado universal. E as outras nações? Aquelas que atacaram Jerusalém antes? Essa é a outra virada surpreendente. As nações que sobrarem, que lutaram contra Jerusalém, vão ter que subir todo o ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, lá em Jerusalém, celebrar a festa dos tabernáculos. Até os inimigos vão adorar. Sim. Quem se recusar
sofre as consequências. É uma visão de adoração universal onde todo mundo se submete ao reino de Deus. É a vitória final, a purificação completa, o reino eterno e estabelecido. Uau! Que jornada Zacarias nos leva a fazer, hein? A gente começa com a tarefa ali prática de reconstruir um templo, passa por visões de purificação, poder do Espírito, a promessa do renovo. Depois o foco na justiça e misericórdia mais que no ritual. Aí vem as profecias do rei humilde rejeitado, vendido por 30 moedas. Exato. E termina com essas cenas grandiosas do fim dos tempos, o Messias traspassado, o pastor ferido e Deus reinando sobre tudo. Se a gente fosse tentar amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem? Olha, eu acho que a força de Zacarias está justamente nessa conexão toda. Ele mostra que a luta do povo ali no dia a dia não era pequena coisa, sabe? Fazia parte de um plano muito maior. Entendi. A reconstrução do templo apontava para a presença de Deus e, no fim das contas, para o renovo que ia construir o templo espiritual. A necessidade de se purificar preparava o caminho para a fonte aberta pelo Messias que sofreu. As profecias. As profecias do Messias, tanto as de glória quanto as de rejeição, vão mostrando quem ele era, o que ele vinha fazer. Zacarias é essa ponte, né? Entre a história real do pós-exílio, a revelação profunda do Messias e a esperança do fim dos tempos, de um reino eterno. Tudo aponta, de um jeito ou de outro, para Cristo e para o reino de Deus. Uma ponte entre história, profecia e esperança. Gostei dessa imagem. Captura bem o livro. E isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? Sempre bom. Qual? No nosso mundo de hoje, né? Tanta incerteza, tanto conflito, tanta gente buscando um sentido. Como é que essas promessas antigas de Zacarias falam com a gente? Essa ideia de um Deus que age na história, que se importa mais com justiça e misericórdia do que com ritual, que purifica pelo sofrimento e que promete um futuro onde ele reina sobre tudo. Que relevância isso tem para as nossas lutas e esperanças hoje?